Agora são 5h37 e nós temos notificado ultimamente diversas informações, infelizmente, sobre casos de violência envolvendo jovens. Um dos casos mais recentes e que teve também ampla repercussão, principalmente por conta das redes sociais, foi a agressão sofrida pela professora Márcia Frigi. Para quem não lembra, a educadora sofreu um ataque por um estudante de 15 anos. O jovem deferiu socos no rosto da profissional depois de ser expulso da sala de aula por mau comportamento. Dias depois, o adolescente afirmou que estava arrependido de cometer a agressão contra a professora. Outro caso que podemos apresentar é que foi notificado amplamente ao longo dessas semanas é a situação envolvendo o ataque a mulheres dentro do transporte público. Nós iremos repercutir todos esses casos agora que aconteceram, né? Sobre esses comportamentos com a psicóloga Vânia Calazans, que gentilmente atendeu aqui o convite feito pela equipe de jornalismo da nossa rádio para bater um papo com a gente aqui no Giro desta quarta-feira. Vânia, bem-vinda, boa tarde, tudo bem? Boa tarde, obrigado pelo convite, boa tarde a você e aos seus ouvintes. Tá certo. Vânia, esses casos, eles apresentam ações totalmente diferentes dos agressores, mas pode indicar também um possível transtorno de origem psiquiátrica, Vânia? Isso. Na realidade, assim, explosão de raiva é sintoma de diversos transtornos, tá? E é sintoma de transtorno quando ela passa a ser recorrente. Então, é importante dizer que qualquer um de nós pode ter eventualmente uma explosão de raiva. Isso passa a chamar atenção quando é frequente, quando uma pessoa passa frequentemente a ter esses comportamentos explosivos. E quando isso começa a trazer prejuízo para a vida escolar, para a vida profissional, familiar, enfim. Então aí nós podemos classificar como um transtorno. Eu sou especialista em transtorno explosivo intermitente, que o transtorno explosivo intermitente se refere justamente à dificuldade que a pessoa tem de resistir a um impulso agressivo. Então, não é uma situação premeditada, é um impulso, na hora que ela viu, ela já fez. E esse transtorno, ele tem algumas características. Além dessa, de ser uma impulsividade, a reação é sempre muito desproporcional ao evento estressor. Quer dizer, aquilo que desencadeia, o fato que desencadeia a reação explosiva, para quem olha, você fala, nossa, isso é uma bobagem, né? Por que ele reagiu dessa maneira? Então, é uma reação sempre muito desproporcional. Além disso, a pessoa sempre interpreta que ela está certa num primeiro momento, que ela reagiu a uma provocação, a uma situação que ela não concorda. Então, naquele momento, ela se vê com razão. Passado algum tempo, ela vai sentir culpa, vergonha, remorso. Então, essas são algumas características do sintoma do transtorno explosivo intermitente. Doutora, uma ótima tarde para a senhora. Dona, quem fala aqui no Giro Nossa Rádio, tudo bem? Tudo bom? Tudo bom. Bom, doutora, falando a respeito do transtorno explosivo intermitente, as pessoas que guardam sentimentos, elas podem sim desencadear esse tipo de problema? Então, na realidade, assim, não é que as pessoas que guardam as emoções podem desencadear. Uhum. Na realidade, o que acontece, que nós percebemos, é que esse é um dos sintomas de quem tem o transtorno explosivo intermitente. Então, uma coisa que é sabida é que esse transtorno é um transtorno transgeracional. Ele passa de geração em geração. Nós não podemos afirmar que isso seja genético, biológico, mas nós afirmamos que isso é ambiental. A criança aprende com a família a se comportar daquela maneira. Então, muitas crianças, por exemplo, nessas famílias, têm dificuldade de expressar o sentimento de raiva. Então, não se conversa sobre as coisas, as pessoas têm dificuldade de lidar com frustração, então bate uma porta, grita, xinga. Então, o sentimento de raiva, na realidade, ele não é expresso. A criança não aprende maneiras adequadas de expressar essa emoção. Então, na realidade, isso é um sintoma do transtorno, não é a causa, entende?
Doutora Vânia, qual o tratamento adequado para esse tipo de situação? São as perguntas que estão chegando aqui pelas redes sociais e já tem 3 perguntas em relação a qual seria o tratamento adequado. Olha, a psicoterapia é fundamental e ao longo dos anos tem se mostrado extremamente eficaz. Então, através da terapia cognitivo-comportamental, que é uma abordagem da psicologia, o psicólogo vai junto com o paciente descobrir por que ele reage daquela maneira, então quais são as causas, o que acontece no ambiente familiar, profissional dele que desencadeia, quais são os gatilhos de estresse, vai junto com o paciente descobrir técnicas para que ele possa se comportar de forma mais assertiva. Então, a psicoterapia é fundamental. Em alguns casos, há necessidade de tratamento medicamentoso. Então, o paciente aí é encaminhado para um psiquiatra que vai avaliar a necessidade ou não de entrar com medicação. Doutor, e quanto à hipnose, ela também pode ser utilizada como método para tratar esse tipo de transtorno? Sim, porque a literatura, as pesquisas mostram que a terapia cognitivo-comportamental, como eu te expliquei, associada a técnicas de relaxamento, é o tratamento que dá mais resultado. E a hipnose é um processo de relaxamento muito profundo, né? E nesse estado cerebral, você é capaz de levar o paciente a vivenciar algumas situações que normalmente ele se veria incapaz. Então, por exemplo, ele num trânsito, num congestionamento, que ele pode começar a ficar irritado, aquilo ser um gatilho de estresse para ele, e de repente ele acabar xingando um motorista ou descendo do carro para bater em outro, enfim, ele é capaz de se ver nesse estado de hipnose, reagindo de forma tranquila, de forma adequada. Isso é vivenciado nesse estado, o cérebro registra essa vivência como uma experiência, né? E quando ele estiver lá no momento real, de alguma forma o cérebro manda essa informação. Então, é como se ele já tivesse conseguido, em algum momento, reagir de uma forma adequada ali naquele congestionamento. Então, a gente consegue que o paciente tenha mais motivação, né, mais confiança de que ele pode mudar a forma dele de reagir diante de algumas situações que são estressoras. Tá certo, doutora Vânia. Para fechar aqui esse bate-papo no Giro, a gente sabe que a doutora é autora de um livro sobre essa temática. E onde os ouvintes podem encontrar o exemplar, doutora? Olha, no meu site, vaniacalazans.com. O livro está à venda no site. Tá certo, gostaríamos de agradecer a doutora Vânia Calazans, ela que é psicóloga e trouxe grandes detalhes e esclarecimentos a respeito do transtorno explosivo intermitente. Doutora, muito obrigado pela atenção com os nossos ouvintes e um ótimo feriado e um bom final de semana para a senhora. Para você também. Obrigada pelo convite. Obrigado, Vânia Calazans, batendo um papo com a gente aqui no Giro Nossa Rádio nesta quarta-feira. Agora faltando 15:06, a gente volta já já. Você está ouvindo o Giro Nossa Rádio, de volta depois do intervalo. Nossa